Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades 2 e 3 da página 253 sobre função afim e função linear. Bom, na questão 2 fala o seguinte: dada a função afim definida por y que é igual a menos 8x mais 4, determine o número real x cuja imagem por essa função é zero. Ou seja, foi dada a função, né? Foi dada a função, foi dado a imagem, que é zero, e eu falei para vocês que o domínio da função é x, e a imagem da função é y. Então, deu a imagem, falou que é zero. Ou seja, então, meu y vai ser igual a zero. Bom, então eu vou encontrar o valor de x, que é o domínio da função. Então, para isso eu vou pegar a função, olha, y, que é igual a menos 8x mais 4. Vou pegar a função, que é menos 8x mais 4, e igualar o valor de y, que é quanto? Zero. Tanto faz, turma, se eu igualar o y aqui ou se eu igualar o y no segundo membro. Não vai alterar, tá vendo? Tudo que estava depois eu passei antes, não alterou nada. O y agora, que estava antes, passou depois com o seu valor que foi dado, que é zero. O que era a função passou a ser uma equação polinomial do primeiro grau. Ao resolvê-la, normal. Menos 8x está antes, continua. Está mais 4, passa menos 4. Se eu tenho um único termo negativo no primeiro membro, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, o 8x fica positivo e o 4 também fica positivo. Então, o x é igual a 4, o 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, o x é igual a 8 e 4, eu posso simplificar por 4, que vai dar 1 sobre 2. Ou seja, né? O que pediu para mim foi determinar o valor de x quando o y vale 0. Então, o x vale 1 sobre 2. Então, vou concluir que, portanto, x é igual a 1 sobre 2. Ok? Então, essa é a atividade número 2. Vamos lá para a questão 3. Na questão 3, fala-se o seguinte: organizem um quadro com valores dessa função para as seguintes medidas: x do lado, 5 centímetros, 7,2 centímetros, 11 centímetros, 20,5 centímetros e 10 raiz quadrada de 3 centímetros. Ou seja, eu organizei em forma de tabela. Obedecendo a função, eu vou calcular o valor de y, e o valor de y equivale à medida do perímetro. Então, se eu tenho um lado medindo 5 de um quadrado, o perímetro basta pegar 4 vezes esse valor. Então, 4 vezes 5, 20. Se eu tenho um quadrado de 7,2, o perímetro vai ser de 28,8. É o mesmo que eu fizer 4 vezes 7,2. Se eu tenho o lado 11, o perímetro vai ser 4 vezes 11, que é 44. Se eu tenho o lado 20,5 centímetros, o meu perímetro é 82 centímetros. Se eu tenho um lado 10 raiz de 3, o meu perímetro vai ser 4 vezes a raiz 10 raiz de 3, então vai ficar 40 raiz quadrada de 3. Completei a minha tabela na atividade A. Na atividade B, perguntou o seguinte:
Observando o quadro, você organizou qual é o número, ou seja, qual é a imagem do número real 10 raiz de 3 por essa função? Quando eu falo imagem, eu estou me referindo ao valor de quem? De y. Então, quando o x valeu 10 raiz de 3, a minha imagem é 10 raiz de 3. Observando o quadro que você organizou, qual é o número real x cuja imagem por essa função é 44? Agora foi dado a imagem, que é 44. E quer saber qual é o valor de x. Então, o valor de x nesse caso, então, é 11. Na letra D. Essa função é linear, né? Eu vou responder que sim, pois a lei é do tipo y que é igual a x. Então, vocês viram que uma função linear não possui o coeficiente b, só possui o coeficiente a, ou seja, o termo que acompanha x. Aí perguntou também, o que se pode dizer sobre as grandezas perímetro e medida do lado de um quadrado relacionados por essa função? Aí eu justifiquei aqui, olha, o que eu posso dizer? Que as duas grandezas, né, que é o perímetro e o lado, são grandezas diretamente proporcional. Por que isso? Porque se o lado de um quadrado aumenta, consequentemente, ao calcular o perímetro, ele também vai aumentar numa mesma proporção, ok? Bom, então essa é a correção da atividade 2 e 3, tá? Vocês façam a correção, não esquece de colocar o seu confere aqui do lado, tá? Para o seu corretor ver e validar a sua aula de hoje. Fiquem com Deus, até a próxima.